Olá, estamos a mais uma aula. Eu sou o professor Elano, professor de Geografia. Hoje nós vamos falar de um tema chamado meio urbano e suas desigualdades, né? Sabemos que o meio urbano ele tem vários tipos de desigualdade. Nós temos a desigualdade social, desigualdade financeira, né? Desigualdade política e todos os tipos de desigualdade. Mas nesse momento eu quero falar de alguns desafios, né? Que a sociedade ela precisa de toda maneira trabalhar para reduzir esse modelo de desigualdade urbana, né? E para isso, precisamos garantir o acesso primeiro à saúde, né? O emprego, a educação, o acesso à moradia e à qualidade de vida, né? São alguns desafios que devem ser trabalhados para reduzir esse tipo de desigualdade urbana. Porque é muito difícil garantir todos esses elementos a todas as pessoas, mas eles são os principais responsáveis para garantir a maior igualdade entre todas as pessoas no setor urbano. Então, esse desafio é muito grande, mas é muito importante. Então, quando a gente fala da desigualdade do meio urbano, a gente vem na mente a favelação, né? Hoje tem muitas favelas que hoje foram formadas devido a essa desigualdade urbana, né? Então, esse cenário habitacional, ele é um forte indício de uma condição de desigualdade. Por exemplo, o aglomeramento de muitas casas em grande, né, quantidade, que foram construídos em morros, né, em locais inadequados, né, tudo isso devido à desigualdade, né, desse setor urbano. Mas muitas vezes essas casas se localizam bem próximas das outras e que torna um contraste ainda muito maior, mais chocante, pois as favelas elas não passam por qualquer tipo de planejamento para ser construído, né? Não se constrói uma favela sendo planejada, né? A maioria das favelas são invasões, né? Então as casas tendem a aumentar à medida que as famílias crescem, ok? Então, estou falando da desigualdade do meio urbano através da favela. Outra desigualdade, né, que podemos observar aí é a favelização. Nós temos uma imagem onde podemos perceber que tem uma parte aí que foi bem edificada, foi bem planejada, bem arquitetada, né? E bem ao lado desse planejamento dessa cidade nós temos as favelas, né? Que aí nós temos apenas um muro que divide. Então nessa foto a gente pode observar também a desigualdade muito grande na questão da moradia, ok? Além da favelização, nós temos a desigualdade alimentar. Hoje, atualmente, em muitos casos, muitas famílias não têm, né, o que comer, pelo menos o alimento seja o básico, né? Só tem mesmo o básico dos básicos. Então a desigualdade no meio urbano, né, na desigualdade alimentar também é constantemente muito forte, né? Há pessoas que não têm condições para comer o mínimo necessário, né, que um ser humano possa estar. Muitos passam fome, decorrendo daí quadro de desnutrição e em muitos casos, né, ocorrendo a mortalidade infantil, né? Então a prioridade na hora de comer os alimentos é daqueles que sustentam, né, que tem mais. Então a gente podemos observar que a desigualdade do meio urbano também está em relação à desigualdade alimentar, ok? Então tem muitas casas porque hoje atualmente não tem sequer o alimento básico, né? Então a gente vê a desigualdade enquanto tem muitos, outros não têm nada, né? Simplesmente nada para a sua alimentação. Aí nós temos uma imagem, né, dessa desigualdade alimentar, uma criança aí, né? Se a gente for olhar pela imagem, dá bem parecido com a parte da região do Nordeste, né? Uma casa de barro, né, o chão de barro, um fogão a lenha. Então, nós podemos observar que a desigualdade alimentar é muito grande em nosso país. Outra desigualdade no meio urbano é a falta de saneamento básico, né? Então, a gente percebe que a realidade da falta de esgoto sanitário e de tratamento da distribuição de água, entre outros, infelizmente ainda faz parte do cotidiano de milhares de brasileiros, né? Sujeito a uma série de doenças, né? Porque quando você não tem um saneamento básico, né, ocorrem várias doenças, né? E pode levar até a morte. Isso é um problema presente tanto nas periferias, mas evidentemente, principalmente na região norte do Brasil. Então, na região norte do Brasil, onde tem a maior quantidade da falta de saneamento básico. Então, isso é uma desigualdade muito grande no setor urbano de uma cidade. Aí nós temos a imagem, né, as crianças, né, aí no esgoto, né, então por falta de saneamento básico nós vemos muitos esgotos a céu aberto e aí nós temos essas crianças, né, tomando banho nessas águas, né, totalmente poluídas. Então nós vimos aí a desigualdade muito grande no setor urbano em relação à falta de saneamento básico. Outro é o ensino de baixa qualidade, né, também é uma das desigualdades muito grandes no meio urbano, no setor urbano. Então
O acesso às escolas públicas é usufruído pelos que têm menos possibilidade. Isso porque quem pode dispensar o ensino oferecido pelo Estado. Então, existem condições muitas vezes precárias, né, em relação ao ensino, o ensino de baixa qualidade. Então, muitas vezes, essa precariedade inverte muito, né, nas escolas pagas. Então, as escolas que são pagas, né, a gente vê uma desigualdade muito menor. Além disso, porque numa sala de aula, no setor público, né, a gente percebe que nós temos uma clientela de toda classe social, né? A gente tem crianças, né, que saem de casa, têm o que comer, né, mas tem outros que chegam na escola não tem sequer feito a alimentação básica adequada. Então isso é uma desigualdade muito grande. Então, além disso, a infraestrutura, né, é outro setor, né, que ocorre nas escolas públicas. Nós não temos uma infraestrutura bem adequada, né, não temos muitos materiais disponibilizados. E já nas escolas privadas, as pessoas têm maior quantidade, né, tem essa parte de infraestrutura para fazer um trabalho diferenciado. Então, nós estamos falando da desigualdade do meio urbano que acontece, né. Aí nós temos uma imagem, né, que fala desse ensino de baixa qualidade, né, não pelo local, mas pela questão da menos formação, né. Então, essa imagem ela diz tudo, né, o que acontece na desigualdade social, praticamente na questão do ensino, né. Outro setor que a desigualdade é muito grande é o desemprego. Hoje no Brasil, segundo a IBGE, cerca de 14% da população, né, brasileira estão desempregados, né, principalmente nesse meio da pandemia. Então nós temos um percentual de desempregados muito grande no nosso país. Outro fator importante a qual nós estamos falando sobre a questão da saúde pública, né? No meio urbano, essa desigualdade da questão da saúde pública também é complicado, né? Os mais pobres recorrem aos hospitais públicos, deparam com a falta de os profissionais e outros mais, né? Hoje no Brasil nós temos muitos médicos formados, mas tem muitos que não têm, por não ter, né, o CRM, né, estão impossibilitados de fazer esse tipo de trabalho, de trabalhar na área da saúde, né? Então, a carência de médico é muito grande no nosso país, né? A falta de materiais, de medicamentos se torna uma realidade para as pessoas atendidas, né? Principalmente pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Enquanto as pessoas que têm uma condição financeira melhor, os ricos, né, eles recorrem aos hospitais privados, hospitais, né, ou clínicas, e nelas a gestão desses recursos geralmente é mais eficaz. E é uma tecnologia muito maior para assistir e para garantir a necessidade das pessoas que procuram o hospital, né, privado, né? Então nós temos aqui a desigualdade social na área da saúde pública. Né? Aí nós temos uma imagem, né, de um hospital, as pessoas deitadas nessas macas no corredor dos hospitais. Isso aí é uma imagem que geralmente acontece muito, né, no nosso país, principalmente nos hospitais públicos, né? Então essa precariedade da saúde ainda é um desafio para as autoridades competentes, né, fazer com que acabe um pouco, ou amenize um pouco essa situação da desigualdade, né, no meio urbano, na parte da saúde. Aí nós temos o meio de transporte, que também é outro fator, né, que é uma desigualdade muito grande. O meio de transporte também faz parte na diferença das vidas das pessoas com mais ou menos, com maior renda ou menor renda, né? Então a alternativa das pessoas carentes é a utilização do transporte coletivo, muitas vezes superlotado na maior parte do Brasil. Isso é um serviço ineficiente, né, principalmente porque não garante acesso a toda a população. Já os mais favorecidos, né, ele recorre do seu próprio meio de transporte, né, com seus carros próprios, né. Então, apesar do estresse do trânsito, né, quem tem o seu carro próprio, apesar do estresse no trânsito, que é algo também muito desigual por falta de uma infraestrutura de vias, né, para conduzir os seus carros, né, eles podem também planejar a forma mais independente dos seus horários, do seu percurso para se locomover de um lugar para outro. Então, a precariedade no transporte público também é uma desigualdade muito grande no meio urbano. Aí nós temos uma imagem, né? Vejo o ônibus superlotados, né? Então, essa é uma precariedade muito grande no transporte público, né? É uma desigualdade muito grande na questão do meio urbano. Para nós concluirmos nossa aula de hoje, nós temos aí um pequeno exercício que diz assim: são considerados problemas sociais urbanos. Nós estávamos trabalhando sobre a desigualdade do meio urbano, né? Nós temos a questão da desigualdade social, política, econômica, financeira e tudo mais. Aí tem um exercício aí: são considerados problemas sociais urbanos, exceto, né? Letra A, a erosão causada pela retirada da mata ciliar,
Os serviços de saúde oferecidos para a população das cidades muitas vezes são ineficientes e insuficientes. Letra C, a baixa qualidade do ensino público, que atende a população de baixa renda. Letra D, a questão da violência e da ineficiência das políticas de segurança pública. Falta de habitações e infraestrutura para toda a população. Então, das alternativas A, B, C, D e E, nós temos uma alternativa que ela não são consideradas problemas sociais, que é a alternativa da letra A. Então, a letra A, a erosão causada pela mata retirada, pela retirada da mata ciliar, é um problema importante, tanto para a questão urbana quanto nos espaços rurais. Entretanto, ele não é um problema, né, social, ele é um problema ambiental. Então, as matas ciliares são as matas que ficam localizadas às margens dos nossos mananciais, dos rios, né? Então, quando você retira essa mata, causa um problema ambiental. Então, a alternativa correta seria a alternativa A, beleza? E aí, para nós, como sugestão, né, para você ter um acesso maior, um conhecimento melhor sobre a questão da desigualdade do meio urbano, eu tenho como sugestão um filme aí chamado O Som ao Redor, né? Ele aborda a desigualdade social brasileira na vida cotidiana. Então, assista esse filme. É muito importante para você ter uma interação maior com esse conteúdo. Além disso, você pode acessar a plataforma Eduque, né, e você vai ter esse conteúdo na íntegra e demais conteúdo que você pode ter de uma maior acessibilidade, ok? Até a próxima aula. Muito obrigado.